Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Convido você a vir comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para juntos extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Cá entre nós hoje está o psiquiatra, professor de psiquiatria da Universidade Anhembi Morumbi, Davi Souza Lima. E aí, Davi? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, querido? Tudo bem. O Davi, hoje nós vamos discutir uma questão muito interessante, até referente a um estudo que ele desenvolveu e que ele pesquisou a respeito da... A gente tem um entendimento que é um novo termo, que é a síndrome pós-Covid. Davi, vamos bater um papo? Vamos. Explica pra gente um pouco qual que é esse conceito, do que se trata essa síndrome pós-Covid? Então, antes só para esclarecer, eu não desenvolvi um estudo em relação a isso. Eu estudo bastante, né, leio bastante sobre isso, mas não participei de nenhum estudo clínico assim. Então, o que eu vou relatar aqui para vocês é a minha experiência de estudo mesmo, de leitura, né? A síndrome pós-Covid, o que é, Fabio? Ela é o que a gente percebeu em relação à Covid-19? É uma doença que, na verdade, ela é uma doença multissistêmica. No início, até as pessoas achavam que é um problema só pulmonar e a questão estaria só no pulmão. E a gente sabe que não é. Hoje, vários órgãos são afetados quando a pessoa tem a Covid-19 e a grande questão e a grande discussão que existe hoje é em relação às sequelas que podem acontecer depois que a pessoa teve a Covid-19. Né? E essas sequelas podem acontecer em vários órgãos, como eu disse, não só do ponto de vista psiquiátrico, mas do ponto de vista neurológico, do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista pulmonar, renal, vascular, enfim. Então essa é uma discussão muito grande que a gente está atento hoje. E quando você fala assim, não só sob o ponto de vista psiquiátrico, é porque sob o ponto de vista psiquiátrico e a questão da saúde mental, extremamente afetada também, ela faz parte desse contexto da síndrome pós-Covid. Ela também faz parte ela está alocada lá como uma das consequências dessa síndrome pós-Covid? Exatamente. Do ponto de vista psiquiátrico, né, que é a minha área, então eu falo com mais naturalidade, o que a gente vê, né, as pessoas que tiveram... saiu um estudo na Nature, que é uma revista super importante a nível mundial, em abril desse ano, e eles fizeram uma revisão nesse sentido, mostrando quais são os principais aspectos que podem acontecer numa pessoa que teve a Covid-19. Do ponto de vista psiquiátrico, os estudos mostram que até 80% das pessoas podem evoluir com essas sequelas pós-Covid, né, desenvolvendo essa síndrome. O que acontece do ponto de vista psiquiátrico, principalmente? Então, se a pessoa já tinha uma propensão a ter um quadro depressivo, muitas vezes essa depressão ela piora, os sintomas se exacerbam, a questão de ansiedade também, né? Às vezes a pessoa tinha uma ansiedade que era normal, que não era nada patológico e transforma-se muitas vezes num transtorno de ansiedade, vira uma doença. As questões da insônia aumentam muito para algumas pessoas depois que tiveram a Covid. Existe uma discussão até em relação ao transtorno de estresse pós-traumático, porque o que acontece? As pessoas que tiveram principalmente Covid grave e às vezes ficaram hospitalizadas, ficaram entubadas ou ficaram dentro de uma enfermaria junto com outras pessoas ali, que, né, eventualmente a pessoa estava numa enfermaria e a pessoa que estava do lado dela, às vezes faleceu e ela acorda no outro dia e a pessoa que estava do lado morreu. Então, o transtorno de estresse pós-traumático está muito ligado a esse aspecto de que após você ter vivenciado uma situação real de morte, você começa a ter esses flashbacks, então a pessoa não consegue dormir, a todo momento vem esse pensamento na cabeça da pessoa, será que eu vou morrer, será que vai acontecer alguma coisa comigo e tudo mais? Então mexe de uma maneira muito ampla com a saúde mental das pessoas. E mesmo quem, por exemplo, não tinha uma propensão, eu sou Fábio, eu não tinha nenhuma propensão à ansiedade, pelo menos não tinham sinais disso, e aí, no meio da Covid, pode ter despertado isso também, e aí sim ter acarretado em mim algumas questões relacionadas a um problema sistêmico entre mental e até, né, na questão patológica mesmo, relacionados ao corpo. Isso surgiu na Covid, também é possível, ou seja, não que eu tivesse uma propensão, mas que tenha despertado durante a Covid. Exatamente. Isso acontece, faz parte desse sintoma de uma síndrome pós-Covid também.
Pode acontecer, e pode acontecer, a gente está falando do ponto de vista psiquiátrico, mas como eu disse, pode acontecer do ponto de vista cardiológico, a pessoa ficar com problemas cardíacos depois de ter a Covid, pode ficar com problemas pulmonares, então muito frequente às vezes a pessoa ela subiu uma escada normalmente, daí depois que teve a Covid não consegue mais subir uma escada, fica muito cansado, enfim. E do ponto de vista psiquiátrico, às vezes a pessoa não tinha nada, ela era normal assim do ponto de vista de saúde mental e começa a desenvolver esses aspectos. Você me lembrou, eu estava falando com uma otorrina uma vez, e ela me falou que o fato de você perder o olfato, você ter essa sensação de quase que você você perdeu o olfato, perder a sensibilidade toda de saborear uma comida, muitas pessoas apresentaram quadros de depressão por conta disso. Ela me relatou isso no consultório dela e eu fiquei realmente bastante impressionado aí com esse testemunho dela, prático, né? Lógico que ela tem uma amostragem suspeita, porque ela só vê aquilo. E eu lembro que foi até durante o ápice da primeira onda, eu estava ali, conversei com ela e falei, nossa, eu nem imaginava que você perder paladar e perder o olfato te traria tantas consequências no seu padrão mental a ponto de ter quadros de depressão por conta disso. A depressão hoje, dentro da psiquiatria, é uma doença assim, extremamente frequente, né? Tem uma prevalência muito, muito grande. E a depressão ela se caracteriza por alguns sinais e sintomas. Normalmente a pessoa, quando ela está deprimida, o que acontece? Ela começa a ficar triste, desanimada, sem vontade de fazer as coisas, perde a energia, perde o prazer em fazer as coisas por pelo menos 15 dias seguidos, a maior parte do tempo, claro que isso gerando um sofrimento e um prejuízo funcional grande para ela. Quando você tem, né, uma alteração tão importante, né, em relação ao que a gente sente, o olfato, isso mexe, né, não só na estrutura física, mas na estrutura mental. Então, isso eventualmente pode ter uma repercussão no mundo mental também. Então, é interessante isso. E a questão dessa síndrome, a gente ter alguns quadros de depressão, ansiedade. Nesse período que a gente está passando, houve um aumento de um quadro que se manifesta de forma mais silenciosa do que fora da pandemia, porque eu tenho relatos de pessoas que falam assim, olha, sempre quando você tiver determinados sinais, significa que vocês podem estar desenvolvendo um quadro de ansiedade ou depressão de uma forma silenciosa. Mas me parece que durante a pandemia, talvez por um estado de alerta, um estado de emergência, que a gente quase que ligou para poder passar por esse período, será que a gente mascarou mais? Eu falo a gente, porque estamos todos nesse jogo evolutivo e de repente até eu esteja também passando por isso e de uma forma silenciosa a gente não saiba. Essa forma silenciosa, ela ficou mais camuflada na Covid e talvez isso faça parte desse quadro de síndrome pós-Covid também e que é um quadro de atenção, de alerta. O fato de estar crescendo silenciosamente esse quadro de alguma deficiência na saúde mental. Eu acho que tem dois pontos aí. Tem a própria pandemia em si, né, principalmente quando a gente estava na primeira onda e na segunda onda, né, que foi agora em abril, maio, junho desse ano. Na segunda onda a gente chegou a ter 4.000 pessoas morrendo no Brasil. Isso é um número assim, impressionante, porque 4.000 pessoas são quase 15 Boeings caindo por dia. É uma coisa assim que não dá para pensar. Né? O fato da gente estar vacinando, o Brasil é um país que tem uma aceitação boa em relação à vacinação, então a gente está passando um momento muito bom, mas não é para a gente abaixar a guarda. Então tem a questão, eu acho que tem dois pontos aí. A própria patologia em si dentro da pandemia, sim, aumentou o número de quadros depressivos, aumentou o número de quadros de ansiedade, transtorno mesmo, doença, insônia, a gente viu muito aumentar a questão da insônia durante a pandemia, mas isso, a doença em si, não necessariamente relacionado a ter o Covid. O fato da pessoa estar ficando em casa, mais isolado, o fato de muitas pessoas terem perdido o emprego e tudo mais, então isso gerou uma série de problemas. Agora, quando a pessoa tem a Covid, seja leve, moderado ou grave, a chance de desenvolver a síndrome pós-Covid é grande. Daí, são sintomas que a gente falou de certa maneira que podem acontecer também. Mas a gente meio que ficou durante um período muito grande
desenvolvendo um ato heróico, procurando ficar forte, procurando se mostrar pelo menos presente ali, firme na situação, até muitas pessoas com famílias, com muitas pessoas dentro de casa, com situações financeiras até abalada, convivendo com a questão da morte, todo dia você ligando a televisão, ouvindo notícias nas redes sociais, morte, 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 morte. Pela primeira vez a gente teve que, de forma coletiva, ter contato com a finitude da vida como alguma coisa tão presente. Tudo isso gerou um impacto e é como se fosse um tumor. É um tumor silencioso, um tumor mental silencioso que vai correndo, que vai desenvolvendo na sua mente e ele não se manifesta de uma forma tão clara e tão evidente e de repente ele pode vir e desaguar de uma hora para outra e de repente você tem ali sinais. Existem sinais que indicam que você pode estar passando por um período de pré-depressão, pré-ansiedade. Existem alguns sinais nesse sentido, Davi? Existe sim. Na psiquiatria, a gente costuma dizer que o mais comum é o mundo mental, ele trabalha num aspecto de processo. Então, não é muito comum de uma hora para outra a pessoa mudar repentinamente. O mais comum é, às vezes, você não percebeu uma mudança de comportamento, porque às vezes a pessoa mascarou e tudo mais, mas a pessoa, quando ela entra num quadro depressivo, não é que hoje a pessoa está super bem e amanhã a pessoa entra numa depressão. Ela vai lentamente mostrando sinais de que ela não está bem e entra num quadro depressivo. Os quadros mais agudos, às vezes se você tem um transtorno, um traumatismo crânioencefálico, tem um AVC e isso tem uma repercussão psiquiátrica, aí normalmente é mais rápido. Agora, quais são os sinais? Normalmente, você acaba percebendo na pessoa alterações de comportamento e de funcionamento. Então, se você conhece bem a pessoa, você começa a ver que, olha, aquela pessoa, ela brincava, ela fazia assim, era uma pessoa mais leve, mais tranquila, agora está mais carrancuda, mais nervosa, mais estressada, mais irritada, mas não é um dia. Você, olha, é um dia, 2, 3, você começa a ver um padrão de comportamento. Essa mudança normalmente mostra de que algo do ponto de vista mental não está legal e pode ser uma doença. E o caminho para isso é fundamental. Existe uma lenda, né, um mito, isso a respeito do psiquiatra. A gente faz, é muito comum a gente, vamos fazer aqui uma terapia com floral, legal, todo mundo fala, vamos fazer uma terapia, estou fazendo aqui alguma coisa relacionada à melhoria de vida através de alguma composição holística, fazendo acupuntura, todo mundo comenta. Até o psicólogo, alguma terapia, assim as pessoas falam, olha, legal, estou fazendo terapia. Agora, dificilmente as pessoas falam que precisam ir a um psiquiatra. Existe ainda esse mito. As pessoas precisam tirar isto da mente delas, ou da neuroassociação de que um psiquiatra é porque eu estou beirando a loucura. Isso daí tem que encerrar, acabar, porque é fundamental conversar com o psiquiatra, que o psiquiatra não é só aquele que vai chegar e vai te receitar um medicamento que você vai ficar totalmente em letargia e fora da realidade. Existe todo um cuidado, existe toda uma calibragem de acordo com o quadro da pessoa para ajudar ela a retomar a vida dela, ela se inserir novamente no quadro, na percepção de realidade. Então é fundamental que ela vá procurar um psiquiatra nesse sentido, sem preocupação de que ela está ficando louca. Exatamente. É bom desmistificar isso. Não, né? É bom desmistificar porque assim, a psiquiatria é uma especialidade médica, né? Então, para quem está nos ouvindo, assim, para um médico se dizer psiquiatra, ele tem que fazer 6 anos da faculdade de medicina e depois mais 3 anos de residência médica em psiquiatria. Então, para ser psiquiatra, você tem que estudar 9 anos. Depois você presta uma prova, né, de título, você faz a residência e você tem que continuar. Medicina é uma área que você tem que estudar a vida inteira, não tem como você fugir disso. Mas a questão do preconceito existe. Talvez dentro da medicina, a psiquiatria seja a área onde tem mais preconceito. Mas diminuiu muito nos últimos anos. Eu acho que as pessoas, o próprio fato da imprensa estar levantando mais essas ideias e discutindo mais, melhorou. Mas até a gente estava conversando, né? Por exemplo, tem estudos mostrando que o TOC, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes demora-se 10 anos para se fazer esse diagnóstico, porque a pessoa que tem o problema, muitas vezes ela fica postergando, não, isso é normal, isso é aquilo, babá, e fica meio que com vergonha de ir e conversar, e aí fica sofrendo e não busca ajuda. Não, eu tenho só simples manias, não é nada disso, não é nada sério, ainda não é. Exato. Não quer falar que tem a patologia, que tem aquela doença que precisa de um tratamento um pouco mais robusto com a sua mente, com algumas coisas químicas para poder trazer para o equilíbrio novamente. Acho que nesse momento pós-Covid, a síndrome pós-Covid,
que nos desperte a tirar esse preconceito, que a gente consiga ficar no entendimento de que a psiquiatria é algo importante, complementar e que deve fazer parte da vida das pessoas. Eu vou pedir um intervalo agora de 2 minutos, enquanto isso vocês, por favor, fiquem com essas reflexões. No próximo bloco, nós vamos falar agora quais são as alternativas, soluções e dicas para que a gente possa passar por essa síndrome pós-Covid de uma forma mais salutar. Até já! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Eu sou Fábio Marchese. Hoje estamos conversando com Davi Souza Lima. Ele é psiquiatra, professor da Universidade AMB Morumbi de Psiquiatria. Estamos falando a respeito da síndrome pós-Covid. No primeiro bloco, ele deu um apanhado geral, discutimos a respeito do que viria a ser a síndrome pós-Covid e algumas consequências disso nas pessoas. Só um esclarecimento, a síndrome pós-Covid, ela é direcionada para quem teve Covid, tá? Para quem teve a doença e as consequências decorrentes disso. O que é legal a gente abordar agora, e a gente vai desenvolver um pouco mais, e a gente tratou um pouco disso no primeiro bloco, que pessoas que não tiveram Covid e que também passaram por situações adversas, naturalmente, por convivência com morte, convivência de aflição, uma série de coisas que foram mudadas no seu cotidiano, essas pessoas também passaram por situações de pressão que poderiam ter acarretado nessas pessoas uma possível síndrome, não essa síndrome pós-Covid, mas algum problema que precisasse de um psiquiatra, você tivesse algum quadro psicótico, algum quadro de depressão, algum quadro de insônia. Então, essas questões da Covid, como pandemia, trouxeram para as pessoas uma preocupação e nós vamos falar um pouco como lidar com isso nesse momento. Como a gente se precaver neste momento que estamos passando por essa fase final de pandemia, como a gente trabalhar no seu padrão mental, no seu padrão comportamental, valores, para a gente criar um fator protetivo, né, Davi, que a gente possa se precaver dessas situações trazidas pelo Davi, que são situações que aumentaram bastante. Davi, a gente conversou um pouco agora no intervalo, o legal está tarde para as pessoas que estão envolvidas numa preocupação exagerada a respeito desse tema, se essas pessoas vão desenvolver algum quadro de depressão, algum quadro referência à insônia, algum problema patológico que venha trazer acarretar isso um problema na saúde mental. Está em tempo delas se precaverem através de mudança de comportamento, de prática de esportes? Como é que a gente poderia dar dicas para essas pessoas neste momento para não passarem por essa situação? Não, esse é um tema super importante que você está levantando, Fábio, porque os gregos já diziam há 3.000 anos atrás, né, mens sana in corpore são. Na verdade, a nossa estrutura mental e a nossa estrutura corporal é um sistema só. O nosso corpo está extremamente ligado com a nossa mente e a nossa mente está extremamente ligada com o nosso corpo. Então, uma coisa que é super importante para você manter a sua saúde mental é você manter a sua saúde corporal. Se o seu corpo está bem, a chance da sua cabeça estar bem é maior. Então, a prática de exercício físico é fundamental. As pessoas não podem deixar de fazer exercício físico. A Organização Mundial de Saúde diz que para uma pessoa não ser considerada sedentária, ela tem que fazer 30 minutos de exercício pelo menos todo dia. E as pessoas, às vezes, elas têm a ideia de que, não, fazer exercício eu tenho que ir para uma academia, eu tenho que colocar... Às vezes, ela andar 30 minutos, se ela vai comprar o pão na padaria de manhã, ela leva 10 minutos para ir e 10 minutos para voltar, ela já andou 20, né? Se ela vai buscar o filho na creche e é 5 minutos para andar, mas andou meia hora. Porque as pessoas hoje, elas estão muito paradas. Então, do ponto de vista estrutural, é super importante a gente criar essas mudanças, não só de atividade física. Hoje tem as técnicas de meditação, mindfulness. Se a pessoa, né, tem uma estrutura e quer fazer, às vezes fazer uma psicoterapia, fazer uma terapia para tentar se entender melhor. Enfim, buscar alternativas e principalmente refletir no que ela gosta de fazer
Porque quando você está fazendo coisas que você gosta, isso, né, libera uma série de substâncias no seu corpo que geram bem-estar, faz você se sentir bem e a tendência é que você fique bem do ponto de vista mental. E esse bem-estar acaba criando uma camada protetiva para diminuir a sua vulnerabilidade, tanto para as questões patológicas relacionadas a vírus, também para as questões de saúde mental. Sem sombra de dúvida. Hoje tem trabalhos mostrando que, por exemplo, o fato de você estar com uma boa saúde mental, então se você não está deprimido, você não está ansioso, você está dormindo bem, o sono é uma das coisas mais importantes que tem para o ser humano. Isso, inclusive, melhora o seu sistema imunológico. Né? Quem dorme bem, hoje a Organização Americana de Sono, ela diz que um adulto tem que dormir em média 8 horas por noite. Né? Então, essa é a média. Né? Pode dormir um pouquinho menos, um pouquinho mais. Se você parar para pensar, 8 horas por noite, se você fizer uma continha básica, né? Uma pessoa que vive 90 anos, ela passa 30 anos dormindo. Né? Porque é um terço do dia, né? Então é muita coisa. E as pessoas estão menosprezando o sono hoje, achando que dormir é perda de tempo, que não, vou assistir o seriado no Netflix, e isso e aquilo. E a gente está vendo uma série de problemas. Então, uma das coisas que é fundamental é dormir bem. Legal, então você tem que dormir bem, fazer exercício físico, cuidar da saúde mental através de uma meditação, por exemplo, buscar alternativas. Eu sempre ouvi falar que para você não curar, mas prevenir a depressão, a primeira atitude é a ação. Então não fique em casa, não pare, não fique numa letargia, vá para um supermercado, vá fazer alguma coisa, que é o primeiro passo, você se sentir útil, isso vai te traduzindo como o fato a composição, o contexto de ser utilitário, você se sentir encaixado como uma pessoa útil para o sistema, isso te ajuda a trazer um equilíbrio. Então não é só você ir para fazer uma meditação, você tem que fazer uma atitude integrativa comportamental. E também, principalmente, a questão de como você faz. Então não é só você ir ao supermercado, não é só você ter uma ação, mas se você tiver uma ação condizente, com uma proximidade ao bem-estar humano, pensar no próximo, pensar no coletivo. Então eu vou no supermercado, mas eu me aproximo mais do próximo, pensando naquilo que ele precisa. Ao pensar naquilo que ele precisa, isso também cria um fator protetivo para mim, para eu prevenir de uma possível depressão. Pensar no próximo, ter esse comportamento de empatia, se colocar no lugar do próximo, ver o que ele precisa, antecipar. Isso tudo ajuda, não ajuda? Ajuda. Esse ponto que você tocou é fundamental, porque o ser humano ele precisa de se conscientizar que nós somos animais, nós somos mamíferos. Né? E você não vê nenhum mamífero na Terra parado. Se você pegar uma baleia, se você pegar um gato, um cachorro, um leão, eles não param o tempo inteiro, eles estão andando, eles estão correndo, eles estão caçando. O ser humano ele acha que ele pode sentar numa cadeira às 8 horas da manhã e ficar sentado até às 20 horas, sem andar às vezes 50 metros num dia e acha que está tudo bem. E aí a gente vê os problemas de saúde mental e os problemas relacionados à saúde física também. O próprio Darwin, né, você citou a questão da evolução, o Darwin falava que as pessoas que vão sobreviver no mundo não são as mais fortes, são as mais adaptadas. Né? Então você tem que se adaptar ao que está acontecendo e tomar as atitudes que são as mais salutares para você e fazer isso. E fazer exercício é algo que é fundamental. É legal essa contribuição. A gente tem, o reino animal faz parte da gente. Né? Então a gente aprende com o reino animal também, usando como base ou como referência, se eles estão constantemente agindo, se eles estão constantemente traduzindo o papel deles como reino animal, a gente, como reino hominal, como ser humano, com uma composição entre os reinos todos que fazem parte da gente, com mineral, vegetal e animal, é legal a gente aprender com esses reinos e cada um cumpre o seu. O reino vegetal, ele cumpre o dele, o mineral cumpre o dele, o animal cumpre o dele. Claro. O interessante que é o nosso despertar, acho que nessa Covid, nessa pandemia, tá na hora de a gente também fazer o nosso papel, a gente se encaixar no nosso reino nominal, a gente ser humano. Então, com isso, a gente traduzir em virtudes, a gente começar a ter buscar e conquistar o livre-arbítrio, então ter a inteligência no sentido de
interage-lhes. Então você ser uma pessoa que pode escolher entre as opções aquilo que é melhor dentro de um parâmetro de ser humano, de um direcionamento para a evolução, pensando no próximo, pensando no coletivo. Aí a gente encaixa também no ser humano, no nosso reino, e a gente faz essa composição onde cada um cumpre o seu papel da forma como os outros reinos cumprem também. Isso vai nos trazer também um fator protetivo. Então, acho que a contribuição que você trouxe, que foi muito boa, devemos sim cuidar das nossas ações pensando no coletivo, pensando no próximo. Isso vai nos trazer uma composição protetiva. Com certeza. Uma vez eu vi uma palestra do Newton Bonder, que é o rabino, né? E ele colocou muito essa questão, né, de você ajudar o próximo, né? Ele deu até um exemplo uma vez, você está num semáforo em São Paulo, né? Parado no trânsito e vem às vezes aquela pessoa num carrinho de rolemã que não tem as duas pernas e vem e pede alguma coisa para você e tudo mais. Quem que é o loser e quem que é o vencedor ali, né? Porque o cara tá às vezes parado com uma Mercedes-Benz e o outro tá pedindo dinheiro ali, o outro no sentido de que é uma pessoa, né? Mas o fato de você ajudar, a maioria das pessoas não ajuda, a maioria das pessoas nem abre muitas vezes, até por medo, né, de eventualmente acontecer alguma coisa. Mas quando você tem essa atitude proativa no sentido de ajudar o outro, o maior beneficiado não é o outro, é você mesmo. Porque você quando você faz isso, gera uma série de alterações dentro de você. Claro, quando você faz isso de forma genuína, traz uma série de alterações físicas e mentais e fisiológicas no seu corpo que geram bem-estar. Isso é comprovado, por exemplo, a questão do trabalho voluntário. O trabalho voluntário, muitas vezes, quem é o maior beneficiado é quem está fazendo o trabalho voluntário. Porque a pessoa vai lá no hospital, está ajudando outras pessoas, ela se sente bem, ela se sente proativa, ela se sente... O outro, claro, o doente que está lá e tudo mais, é beneficiado também. Mas as alterações que geram quando você está ajudando o outro, quando você está trabalhando em prol do coletivo, é fantástico. Então, incrível. Essa visão que você está falando é... Davi, muito obrigado pela sua contribuição, pelo esse papo incrível que nós tivemos aqui hoje. Tenho certeza que as pessoas que nos assistiram vão ficar muito gratas com a sua participação e com a sua contribuição para ajudá-los a passar por esse período de tamanho desafio. Muito obrigado, querido. Obrigado, eu que agradeço o convite. Todos que estão em casa, vocês que estão nos assistindo, fiquem com essas reflexões que nós tivemos hoje a respeito e essa mensagem final que eu gostei muito do Davi, a respeito da generosidade como uma camada protetiva para que você se blinde e você se proteja e se tenha uma precaução a respeito de uma possível quadro de depressão. Fique preocupado mais com o próximo e que você, consequentemente, vai fazer com que você esteja inserido na sua capacidade humana integrada com um todo. Sempre pensando no todo, você vai, consequentemente, cuidar de si mesmo. Essas reflexões é para que vocês levem para outras pessoas e que crie assim uma corrente do bem em prol do coletivo. Sábado que vem, daqui uma semana, estaremos de volta aqui na Band. Muito obrigado a toda a equipe aqui, o Tavinho, o Péricles, Lucas, o Cris Bucols. Quero que toda essa equipe aqui que leva para vocês esse programa, a gente esteja sempre buscando, estamos sempre aqui conectados com vocês, para que vocês façam o mesmo com outras pessoas. Até sábado que vem no programa Cá Entre Nós, às 9h30 da manhã.